Fala galera, beleza? Estou de volta para mais vídeo. Dessa vez vim trazer para vocês a nova versão da CR Droid, tá? Essa aqui é a versão 11.0 com Android 15. Finalmente aí a gente tem a nova versão da CR Droid com Android 15. Lembrando que a versão que eu tô testando aqui é uma versão beta. Pode ser que tenha alguns probleminhas, alguns bugs, mas até o momento que eu estou utilizando na gravação desse vídeo eu não encontrei nada. Lembrando que eu vou estar deixando aí na descrição o link de download do site oficial da CR Droid para vocês estar baixando aí no aparelho de vocês. E outra coisa que falar para vocês é que não tem para todos os aparelhos. Aos pouquinhos aí vai sendo disponível a versão do Android 15. No meu caso, eu estou aqui no meu Poco 3 Pro com a CR Droid mais atual. Está funcionando tudo certinho com os gaps do Android 15. E é isso aí, pessoal. Visualmente, o que mudou da CR Droid 10.9 para 11.0. A 10.9 é com Android 14 e essa aqui, a 11.0, é com Android 15. Visualmente, vocês não vão notar muita diferença. Teve aí alguns pequenos recursos implementados no Android 15, mas é coisa bem mínima mesmo, bem simples. Como vindo aqui para onde for do estilo, vocês vão ter aqui o contraste de cor, tá para vocês aí, que já vem como um padrão. E outra coisa que eu percebi é que o contraste da tela do meu aparelho tá um pouco melhor com o Android 15, né? Na CR Droid, a impressão que eu tive, apesar que eu não mexi em contraste de cor nessa ROM. Já veio o padrão, mas parece que a imagem está um pouquinho com mais contraste, com mais nitidez, ficou melhor a qualidade de imagem que eu percebi aqui no Android 15. De resto, a mesma coisa que tinha Android 14, nada de novo, né? Somente o contraste de cor. Aqui nessa ROM vocês vão ter o espaço para jogos, todo mundo já conhece. Vai ter o Adobe Atmos e também o App de câmera da Leica, funcionando perfeitamente, não encontrei nenhum bug. Ele grava perfeitamente na câmera traseira em 4K 60 e também na câmera frontal a 1080p a 60 fps. Uma coisa que eu percebi que tá meio travado, né? Não tá com bugs, mas tá meio travado assim, ó, a 60 fps tá meio... O App de câmera da Leica tá meio lento aqui no Android 14, mas questão de bugs não tem bug não, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Gravando com as duas câmeras, até que tá ok. E vindo aqui configurações, qual é a diferença do Android 15 para o 14 da CR Droid? Vocês vão ter esse novo layout aqui do Android 14, foi remodelado, remodelado entre aspas, eles só acrescentaram essa moldura aqui, né, deixando separadinho aí cada função na função de configurações, opções de configurações, tá separadinho agora. Só que do Android 14, para você ter acesso aí sobre os dispositivos, você tem que deslizar até o final. Já nessa ROM é assim, você tem que vir aqui agora, o seu dispositivo fica aqui no meio praticamente, né? Antigamente ficava lá embaixo. A versão do Android, vou mostrar para vocês que ele vem com o Android 15, esse easter egg do Android 15, todo mundo já conhece. Lembrando que, por mais que seja uma versão oficial da CR Droid que eu estou utilizando, ainda é uma versão beta, não é uma versão final, tá? Eu vou deixar bem claro para vocês. E a versão do kernel é o Performance versão 4.14.353, e eu tive que instalar os gaps dessa ROM. Para quem não sabe, essa CR Droid não tem suporte com gaps, né? Ela é vanilla. Você precisa instalar a ROM e os gaps separadamente, ok? Os gaps, para quem não sabe, é os aplicativos da Google, que vem com a Play Store, vem com o Play Google Service, etc. Vindo aqui a bateria, mostrar para vocês que, né, aqui informações da bateria, tem aqui máxima capacidade, contagem de ciclo, não sei o que. Informações que a gente já tinha no Android 14, na versão da CR Droid 10.9, então isso aqui pra mim não é novo. Que tinha gente falando que a Android 15 dá pra ver não sei o que da bateria, isso e aquilo. Isso aqui já tem desde o Android 14, não é novo não. Tem aqui o gerador de bateria que também já tinha no Android 14 e eu acho que só. Visualmente não mudou muita coisa, mudou mínimo mesmo, não é aquela mudança drástica, né? Mudança só um dedinho ali, um dedinho aqui, assim, só. Os negócios assim, bem simples, bem básico mesmo. Agora a cereja do bolo dessa ROM é configurações da CR Droid. Não encontrei nada de novo aqui, né? Apesar que tem muitas opções de customização, né? Para você personalizar o seu Android, deixar do seu gostinho. Dá para você fazer muita coisa nessa ROM, ela é bem completinha para personalização. Mas o que realmente me interessa é vindo aqui em diversos, que é as opções extra, configurações extra, como por exemplo, aqui em diversos vocês vão ter o espaço de jogos que você consegue ter acesso também nos aplicativos, né, na gaveta de aplicativos, e aqui vocês vão ter a mascarar a integridade da Google Play, né, para mascarar o meu aparelho com um modelo diferente para o Play Protect funcionar corretamente, eu acredito que seja isso.
Tem também a opção de desbloquear máximo de FPS em jogos, né? Que ele vai desbloquear FPS e também em gráfico. Dependendo do dispositivo que você está utilizando, ele não tem suporte 100% do game, né? Todos os gráficos ou todas as taxas de quadro. Vocês vão ter acesso também ao armazenamento de fotos ilimitado, né? Que você vai conseguir utilizar o Google Fotos sem limitações de armazenamento. E de resto a gente já conhece muito bem, Mascarar Netflix, deslizar 3 dedos. Esses aqui a gente já conhece muito bem, não tem nada de novo assim, nossa, um recurso do Android 15, uma função do Android 15. É a mesma coisa do Android 14, pessoal, mudou pouca coisa mesmo. Do Android 14 por 15. E agora é o seguinte, como que tá agora a performance dessa ROM? Aqui na versão 11.0 dessa Android a gente pontuou 623 mil pontos no Antutu. Na versão 10.9 a gente pontuou 610. Aqui no Android 15 a pontuação tá maior, né? E sobre temperatura, aqui no Post 3 Pro está escritando menos que a versão do Android 14, né? Aqui chegou no máximo a 31 graus, enquanto na versão 10.9 a gente chegou aí a 34 graus. Diferença aí, 3 graus a menos nessa versãozinha aqui da Android 15 da série Android. Esse aqui tá meio bugado porque eu fiz um teste com um aparelho carregando, tá? Então não leve em consideração essa opçãozinha aqui de bateria que tá 13%, ok? Somente temperatura. E aqui no Geekbench 6 é o seguinte, eu vou dar um leve empate, né? Um empate praticamente, porque aqui na versão da série Android 11.0, ou a versão 11, no single core ele pontuou 994 pontos e no multicore ele pontuou 2.921, enquanto na versão 10.9 no single core ele pontuou 995 pontos e no multicore ele pontuou 2.936 pontos. Um leve empate, apesar que a 10.9 está um pouquinho melhor, mas diferença aí mínima de pontuação, ok? Lembrando que ambas versões estão com kernel de performance, só que a versão aqui do Android 15 está atualizada. Na versão da 10.9 era a versão 4.14.352, essa aqui é a versão 4.14.353, tá? E agora no teste de GPU aqui no OpenCL, na versão 11 com Android 15 ele pontuou 2.832 pontos, na versão 10.9 com Android 14 ele pontuou 2.825 pontos no OpenCL, ambos são OpenCL teste de GPU. Aqui na versão 11 foi superior com a versão 10.9, tá? E aqui no Vulkan é diferente, né? Enquanto na série Android 11.0 com Android 15, no teste no Vulkan, ele pontuou 2.168 pontos. Na versão 10.9 com Android 14, ele pontuou 2.229 pontos. A versão 11 teve uma pequena desvantagem, mas mais uma vez é de mínima diferença de pontuação. Na 10.9 com Android 14 eu tinha falado para vocês que o destaque daquela ROM foi a estabilidade no 3D Mark. É a mesma coisa aqui na versão 11 com Android 15. Na melhor pontuação do Android 15 ele pontuou 871 pontos e a pior pontuação foi de 864 pontos. Enquanto na série Android 10.9 a maior pontuação foi de 867 pontos e a pior pontuação foi de 861, com estabilidade de 99.3% na série Android 10.9 e de 99.2% na série Android 11 com Android 15. Tá bem parelho mesmo ambas versões, para falar a verdade, apesar que a série Android 11 com Android 15 leve uma pequena vantagem em relação à versão anterior com Android 14. E agora vamos aqui em Performance Monitor comparar as duas versões, né? Na versão 11 com Android 15, eu comecei o teste com 96% e terminei o teste com 86%, consumiu aí 10% de bateria com o teste, lembrando que o 3D Mark ele estressa o aparelho ao máximo, esquenta bastante, gasta mais bateria, isso é normal. E sobre a temperatura, ele foi dos 29 graus aos 43 graus, temperatura ok, né, para esse aparelho. E o frame rate foi de 3 a 7 FPS. Na versão 10.9 com Android 14, a temperatura chegou aí ao máximo 37 graus, né? Lembrando que eu acho que nesse teste tava frio nessa época, se eu não me engano, né? Por isso que a temperatura foi um pouco baixa. E bateria, eu comecei o teste com 85%, terminei o teste com 75%. Ambas consumiu 10% de bateria e ambas versões tiveram as mesmos FPS de frame rate, né? De 3 a 7 FPS, os dois, né? Igual. Só mudou mesmo a temperatura, que foi nessa versão aqui esquentou um pouco mais. Mas depende muito como que tava o tempo quando eu postei esse vídeo, eu já não lembro mais direito, eu acho que tava um friozinho sim. Então, pessoal, esses foram os testes aí de performance, né? Eu vou dar um empate, tá? Apesar que, por exemplo, a 10.9 foi melhor em uma coisa, a 11 foi melhor em outra. Então, eu considero um empate.
a versão da série Droid 11 com Android 15 em comparação com a série Droid versão 10.9 com Android 14. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o SoftNet aqui do Acer Droid 11 com Android 15, né? Apesar que é uma versão beta, ela está totalmente aprovada tanto no SoftNet e tanto no Play Integrity. O que significa que os apps de banco, eu falei errado, pode funcionar corretamente aí nessa ROM aqui, mas tem um problema, né? Sempre tem um app de banco que não funciona direito. Então, os apps de banco que eu utilizo vão funcionar perfeitamente nessa ROM. Dificilmente eu tenho problema de apps de banco aqui nas ROMs que eu utilizo. Dificilmente eu tenho. Só tenho problema quando eu instalo o kernel sul, mas aí já é completamente diferente. Os apps de banco que eu utilizo funcionam perfeitamente nas ROMs que eu testo aqui no canal. Dificilmente eu tenho algum problema. Mas depende muito aí, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, trazendo para vocês a nova versão da série Droid versão 11 com Android 15. Vou dar minha opinião final, o que eu achei dessa ROM, se vale a pena para uso diário ou não. Vamos comparar com a versão 10.9, é o seguinte, fluidez, a versão 10.9 está muito melhor. Por quê? Porque essa aqui é uma versão beta, saiu agora, eles vão corrigir muitas coisas, vão aprimorar muitas coisas, então... Por quê? Sobre fluidez, nessa versão 11 com Android 15, ele dá uns engasgos nas animações, ele dá aquelas travadinhas bem de leve. São travadinhas que me incomodam bastante, tá? Eu sou um cara bem rigoroso em questão de fluidez, eu quero usar uma ROM fluida para o meu uso diário, eu não gosto de ROM travando. Isso me dá uma agonia, então eu não, por opção pessoal, eu não ficaria nessa ROM por causa disso, eu não utilizaria para uso diário, ok? De vez em quando dá uns engasgos que me irrita. Mas é claro que algumas pessoas vão falar, ah, mas meu aparelho tá tranquilo, não sei o que. Depende de aparelho para aparelho, nem todos os aparelhos são iguais, né? É igual processador de computador. Mas no meu aqui, não gostei muito da fluidez não. E sobre o desempenho da versão 11 para a versão 10.9, empate. Tá, empate. Mas obviamente aqui para quem quer para jogo, a 10.9 pode estar melhor para jogo, que é mais otimizada, não sei o que, já é uma versão mais arredondada. Essa versão sai agora, essa versão pode ter problemas de jogos crashar, a aparelho vai esquentar fora do normal, vai fechar, o jogo acabar crashando, ou vai ter desempenho abaixo, né, nos jogos, mas depende muito, tá? Em questão disso, de desempenho, né, é um empate, mas para jogos provavelmente a 10.9 deve estar melhor. Mas por que você não testa jogos? Porque eu não jogo no celular, dificilmente eu jogo, né? Que para quem não sabe, né, o teste benchmark ele força muito mais o aparelho do que um simples jogo, tipo um Fortnite, etc. E sobre a autonomia de bateria, eu prefiro a versão 10.9. A 11 não está ruim, tá? A autonomia de bateria tá ok, tá boa sim. Uma coisa que eu percebi nessa nova versão da série Droid é que a tela tá mais nítida, né? As letras estão mais nítidas, a imagem tá com a qualidade melhor. Não sei o que aconteceu aqui, não sei se tem a ver com o contraste de cor, apesar que eu nem mexi nisso. Mas eu recomendo vocês fortemente esperar aí as novas atualizações e também aguardar aí sair uma versão oficial. Mas se você quiser testar, vou deixar aí na descrição aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!